Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias. Acho que aqui tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127. A primeira vez que eu preguei na igreja, eu acabei pregando o Salmo 128. Mas não é intencional, não, tá? Eu estou estudando o Antigo Testamento já faz algum tempo. E aí, nos devocionais, é onde Deus acaba fazendo com que as palavras, né, salte ao nosso coração e a gente veja a necessidade de pregá-las, que a igreja seja edificada, ok? Então, o Salmo 127, nós vamos ler o verso 1 até o 5, é um salmo pequeno, muito interessante. Assim está escrito na palavra do Senhor, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Amém? O nome dessa mensagem é Todo o bem procede ou provém de Deus, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, que nós devemos reconhecer Deus. Se vocês vão perceber, a gente vai caminhar nesse salmo, e a gente vai perceber algo muito interessante, que nós devemos reconhecer a Deus em todos os âmbitos da nossa vida. Pode parecer algo estranho eu pregar isso para a igreja, porque parece que nós já temos de antemão, pressuposto, já de pré-aviso, de que todo mundo já reconhece a Deus em todos os âmbitos da vida. Mas nós vamos ver então, já que se for assim, que assim o seja, veremos então se nós realmente reconhecemos a Deus em todos os âmbitos da nossa vida, ok? E aí, vamos entender que reconhecendo a Deus em todos os âmbitos da nossa vida, nós devemos honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo em tudo o que ele faz e em tudo o que ele fará. Porque, na verdade, toda a humanidade, a uma só, ela deveria reconhecer que tudo o que ela tem, toda a sua criatividade, todas as suas boas obras, provém de Deus. A única coisa que não provém de Deus na humanidade é o pecado. O restante de coisas boas, todas elas provêm da bondade de Deus. Amém? Então, vamos lá, então. Nós lemos o texto. E é interessante a gente pensar esse salmo e o que ele pode nos ensinar. Em primeiro lugar, para a nossa introdução, esse salmo, ele é um salmo de romagem ou de peregrinação. Ele era um salmo que era cantado quando os israelitas, eles estavam subindo principalmente nas 3 festas anuais, Páscoa, Pentecostes e Festa do Tabernáculo. Obviamente que esse salmo também era cantado nas sinagogas, no culto do sábado. E algumas vezes ele era cantado também no culto nos lares. Esse salmo, em termos de categoria, ele pertence ao salmo de sabedoria. Para que vocês entendam a aplicação que eu vou fazer desse salmo, alguns autores, estudiosos, teólogos dos salmos, eles separam alguns salmos em categorias. Vou explicar melhor. Existem salmos que são só de louvor. Salmo 150 é uma explosão de louvor a Deus. Salmo 117, menor salmo, também é uma explosão de louvor. Salmo 113, a primeira parte ele é uma explosão de louvor, e depois tem outra parte. Eles vão categorizando de acordo com o que os salmos vão dizendo. Existem alguns salmos que são salmos precatórios, que nada mais são salmos que ali o salmista acaba amaldiçoando os seus inimigos. Não faça isso, não. Porque no Novo Testamento Paulo diz assim, né? E Jesus também, não amaldiçoeis, mas
abençoei. Então, você tem que abençoar e não amaldiçoar, ok? Mas tem esses salmos que chamam-se de precatórios ou imprecatórios, né? Que amaldiçoam ali os inimigos, principalmente alguns salmos, eles vão falar diretamente dos inimigos do povo de Israel, ou a Babilônia, ou a Síria, ou o Egito, e eles vão ter essa questão. Todos os salmos, eles possuem uma estrutura poética, obviamente, mas esse salmo em específico, ele é considerado um salmo de sabedoria. E aí, se vocês olharem nessa frase síntese da sua Bíblia, ou pelo menos de algumas, você verá que esse salmo ele é de autoria de Salomão. Entre os judeus, entre a questão de autoria desse salmo, entre os judeus, é ponto pacífico que foi Salomão que o escreveu. E aí nós vamos perceber o porquê. E até a maioria também dos teólogos cristãos, eles não brigam em relação a esse salmo, tá? Nós não podemos, eu não posso dizer para vocês qual foi exatamente o momento em que Salomão compôs esse salmo, o contexto dele. Mas é bem provável de que Salomão, se foi ele que escreveu, obviamente, ele está, quando ele diz que se Deus não edificar a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam, nós podemos pensar que faz todo sentido que esse salmo realmente tenha sido escrito por Salomão. Porque foi ele que edificou a casa do Senhor. Não é à toa que o templo, primeiro templo construído de pedras em Israel, ele tem um nome de Salomão, Templo de Salomão. Obviamente que a casa é de Deus, o templo era para Deus, mas por causa do construtor, acaba ganhando o nome de Templo de Salomão. Assim também como o tabernáculo de Moisés. Não era para Moisés, mas era para Deus, mas o tabernáculo, quem recebeu a estrutura arquétipa, a estrutura de arquitetura, de como fazer, o porquê fazer, para o que fazer, foi de Moisés, por isso ganhou o nome de Moisés. E nós também temos o tabernáculo de Davi, que antes que o templo de Salomão fosse erguido em Jerusalém, o tabernáculo de Davi recebeu a arca, o único móvel do tabernáculo e do templo que estava no tabernáculo de Davi era a sua arca. Portanto, nós temos aí o contexto do Salmo, que a gente não sabe exatamente quando, mas é possível que pós Salomão ter construído o templo, ele entendeu o seguinte: foi tão próspero a minha obra, que eu só posso deduzir, eu só posso reconhecer que essa boa ordem de ter construído o templo em 7 anos, era uma coisa magnífica, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu terminei a bom prazo, a bom ermo, o templo do Senhor. E aí, obviamente, que ele, o que é que esse salmo vem a nos ensinar? Muitas coisas, né? Ele vem nos ensinar que nós devemos reconhecer a mão do Senhor na nossa vida pessoal, na sua vida pessoal, na sua vida individual. Nós devemos reconhecer a Deus em nossa família. Quem constrói nossa família é Deus. Embora o restante das pessoas, elas não reconheçam isso, pelo menos a igreja do Senhor Jesus deve reconhecer que a família, sua família mesmo, não estou falando ainda da família do reino, não. A tua família, quem constrói é Deus. Quem edifica a tua família é Deus. A tua vida pessoal individual, Deus. A tua família, Deus. O teu casamento é Deus. A educação dos teus filhos, Deus. A sociedade deveria ser Deus. Mas, pelo menos para nós, ainda continua sendo Deus. Então, não há nada em nenhum âmbito da vida humana que nós não devemos reconhecer e honrar a Deus em todas as coisas. Sendo assim, nós devemos, quero introduzir ainda também alguns pontos para você entender o que o salmista nos ensina aqui acerca desses âmbitos que eu falei. O âmbito da vida individual, o âmbito da vida familiar, casamento, criação de filhos, e o âmbito também da vida social, como nós nos relacionamos. Os nossos relacionamentos também, para que eles sejam sadios, eles devem ser edificados por Deus. O nosso problema é que, desde o Éden, nós muitas vezes não colocamos mais Deus na equação dos nossos relacionamentos. Sejam relacionamentos interpessoais com outras pessoas,
relacionamentos com a nossa família, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges ou com colegas de trabalho. E aí dá problema. Mas é interessante que toda vez que Deus, Ele pede-nos para fazer alguma coisa, Ele nos mostra o que devemos fazer, como devemos fazer e para o que devemos fazer. Rapidamente, preste atenção, não precisa abrir alguns textos que eu vou parafrasear e citar rápido, então você não precisa abrir. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, verso 14 ao 16. Depois que Deus viu que a terra estava corrompida, uma pessoa só achou graça diante de Deus, Noé. Ele chama Noé e diz, o texto diz, do 14 ao 16, e Noé achou graça diante de Deus. E Deus chama Noé, diz o plano dele, o que ele vai fazer, dá cabo de toda a carne, ele vai destruir toda a vida, todo o fôlego de vida. Ele diz que só você, Noé, vai sair dessa. E aí ele diz para Noé o seguinte, constrói uma arca de ciprestes. Então perceba, ele está dizendo para Noé o que ele deve fazer, certo? E ele está dizendo também um material de cipreste. E aí você tem que betumar ela com betume, e aí calafetar ela com betume e com palha, fazer 3 compartimentos, e aí Deus vai dando toda a estrutura daquilo que Ele quer. Se você buscar a Deus na sua vida pessoal, Deus vai te dar toda a estrutura para que você edifique a sua vida. Se você buscar a Deus no seu casamento, Deus te dará toda a estrutura que você precisa para o seu casamento. Se você buscar a Deus na educação dos teus filhos, Deus te dará toda a arquitetura, toda a estrutura, toda a educação necessária para a edificação dos teus filhos. Isso não garante que você terá sucesso, porque ainda nós estamos em uma dimensão de pecado. Então, não nos garante sucesso total, mas uma coisa é certa, você errará menos do que todas as outras pessoas. Então, se nós reconhecermos a Deus e vemos que Deus, sempre que vai fazer alguma coisa, Ele nos mostra o como, o porquê e para quê, nós vamos nos dar bem, ok? Em outro momento, em Êxodos, no capítulo 25, a partir do verso 8, ele diz assim, ó, para Moisés, e disse o Senhor a Moisés, faça para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio dele. E aí, antes disso, do verso 8, você perceberá na leitura de Êxodos 25, que a partir do 1, verso 1 do capítulo 25, até o 7, Deus está falando que o povo, os homens, tragam uma oferta para Deus. E aí, ofertas diversas, porque essas ofertas iam compor a matéria-prima para a construção do tabernáculo. Então, perceba novamente, Deus diz o que ele deve fazer, Deus dá o modelo de como ele deve fazer, e Deus dá o material de como ele fazer. Meu amado irmão, minha amada irmã, jovens, crianças e todos que estão aqui, nós devemos reconhecer a Deus em tudo, para que Ele possa nos dar toda a estrutura, toda a arquitetura, um modelo de como nós devemos edificar, construir, arquitetar a nossa vida. Para que a gente vá bem, como o Salmo vai dizer aqui. E aí vamos lá entrar no texto propriamente dito. Primeiro ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edificação. Guarda primeiramente esse primeiro ponto. O primeiro ponto desse salmo, ele nos ensina que devemos honrar, reconhecer a Deus em toda boa ordem no que diz respeito à edificação. Se Deus não edificar, não adianta você achar que você é sábio para edificar alguma coisa, se você não colocar Deus na equação. Vai dar errado. Porque se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você vai trabalhar em vão. Preste atenção, aqui não está dizendo que você não consegue edificar. Aqui está dizendo que você trabalhará em vão. Se Deus não é o arquiteto, aquele que dá um modelo, se Deus não é o próprio construtor, aquele que dá a matéria-prima, e se Ele realmente não edifica,
nós estamos perdendo o tempo. Você está perdendo o seu tempo. Você jovem, você que ainda não é casado, Deus quer edificar a sua vida, mas requer de você que você reconheça a Deus e honre a Deus em todo o âmbito da sua vida, para que Ele edifique a sua vida, para que Ele construa a sua vida, de acordo com aquilo que Ele quer na sua palavra. E qual é o modelo de Deus, José? Qual é o modelo? Qual é o padrão de Deus para construir uma casa? E aí eu quero que você pense que casa aqui não é somente uma casa de alvenaria, de tijolo, de pedra, ou o templo de Salomão. Aqui diz respeito à vida de cada pessoa. Lembrando que muitas vezes na Bíblia, a nossa vida pessoal, individual, é vista como uma casa. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, 5, mais especificamente, Paulo vai dizer que se a casa do nosso tabernáculo se desfizer, temos uma da parte de Deus eterna perante Ele. Então, ele compara a vida pessoal do cristão a uma casa. Portanto, quando o Salmo diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica, ele está falando da nossa vida pessoal. Em tudo na minha vida pessoal, eu tenho que honrar e reconhecer que toda boa ordem na minha vida depende diretamente de Deus. E você tem que fazer o mesmo. O que mais que a gente pode deduzir disso? Nós podemos deduzir desse texto não só essa questão de edificar a minha vida pessoal, senão a minha personalidade e o meu caráter. O meu caráter é a minha personalidade, o teu caráter é a tua personalidade, ela deve ser edificada por Deus. Ela deve ser edificada, ela deve ser construída pelos princípios da palavra de Deus. E aí, nós podemos falar de que mais? Nós podemos falar em nossos casamentos. Por que tem casamento que dá errado? Preste bem atenção no que eu vou falar, pessoal. Ouça com seus ouvidos. Assim como Jesus dizia, aquele que tem ouvidos, ouça. Seria redundante, na verdade é redundante. Porque para se ouvir, se ouve com o quê? Com os ouvidos. Mas Jesus quer enfatizar que Ele não quer que você use meramente o seu instrumento, meramente o seu sentido auditivo. Ele quer que você preste extrema atenção e ouça com o coração, porque também o coração, ele não só tem olhos, como nós aprendemos de manhã, ele também tem ouvidos. Então me ouça. Melhor, ouça a palavra de Deus. Em nossos casamentos. Por que tem problemas nos casamentos? Porque nós acabamos desobedecendo a Deus. O homem desobedece a Deus naquilo que a palavra de Deus, como modelo, como padrão, como paradigma, diz que o homem deve fazer com a sua esposa e com seus filhos. Aí nós temos problema. A mulher tem problema no relacionamento porque a mulher não observa o maior modelo, o maior padrão, que é a palavra de Deus. E aí dá problema. Nós, como pais, erramos, muitas vezes, porque nós esquecemos do padrão, do modelo e do paradigma das Escrituras, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é a Sagrada Escritura ao mesmo tempo, Ele é o Logos eterno. Nós erramos por causa disso. Você que está prestes a se casar, você que está noivo, preste atenção. Você tem tudo para ter uma família abençoada, contanto que você seja obediente. Olhe o padrão de Deus, olhe o paradigma de Deus, olhe o modelo de Deus e construa, edifique a sua casa, a sua vida pessoal, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, de acordo com o modelo da palavra de Deus. Moisés, quando estava para edificar o tabernáculo, no próprio Êxodo 25, no verso 40, Moisés, ele ouve essa palavra de Deus. Preste atenção, Moisés, cuida para que tu faças de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. O nosso problema é que nós somos tão sábios aos nossos próprios olhos que nós dispensamos o modelo de Deus e achamos que temos solução para fazer do nosso jeito. Eu mesmo já meti a cara na parede
várias vezes por achar que eu sou sábio o suficiente para não precisar de Deus em algum âmbito da minha vida. E aí eu me dei mal, deu errado, eu tive que voltar atrás e dizer, realmente, Senhor, eu tenho que te reconhecer e te honrar em tudo na minha vida. E quem aqui, por acaso, pode levantar a mão e dizer que nunca errou? Estamos em um contínuo aprendizado. Todos os dias nós aprendemos mais. Portanto, um casamento bem-sucedido não é um casamento que não tem problema. Um casamento bem-sucedido não é um casamento que não tem conflito, porque relação pressupõe conflito. O primeiro relacionamento do mundo, qual foi? Deus e Adão. Deu problema. Todo relacionamento pressupõe tensão. Por isso que eu já digo, jovens da igreja, se você quiser casar, fique sabendo que você terá tensão no casamento. Ah, eu não quero, então não case. Se prepare. Relacionamento pressupõe tensão. São duas cabeças diferentes pensando. Mas o casamento é um projeto de Deus. Não sei se vocês viram, o Luiz leu aqui, junto com o Marcos, dizendo que ele leu aí o sumário de um livro sobre a família, que dizia que o casamento, a família, está no centro norteador da vontade de Deus. E é verdade. Eu não estou desanimando você. Eu estou preparando você à realidade, porque a palavra de Deus diz, nós estudamos aqui em Coríntios capítulo 7, fui eu que dei essa aula de manhã, dizendo que o próprio Paulo diz, eu queria vos tirar do problema, porque se você casar e tiver filho, esse mundo é um mundo mau, e aí você terá problema. Mas a família é uma bênção de Deus, amém? O casamento é uma bênção de Deus, amém? Então, entenda que eu não estou falando para você não casar. Pelo contrário, estou falando case, mas saiba onde é que você está entrando. Porque se você edificar o seu casamento de acordo com os valores e princípios do reino de Deus, você vai errar menos. Perceba a minha palavra, errar menos. Quer dizer que você errará. Porque nós somos assim mesmo. Então, nós temos que reconhecer a Deus, que se Deus não edificar a nossa vida pessoal, se Deus não edificar o nosso casamento, nós não vamos para frente. Não vamos. Em que mais nós devemos reconhecer a Deus? Em nossos relacionamentos interpessoais com a sociedade. Às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, às vezes na escola, às vezes com alguns parentes nossos. O segundo nível familiar, o primeiro nível familiar sempre é você, se você não é casado, é solteiro e mora com o pai e a mãe, é você, sua mãe e seus irmãos. Se você é casado, a sua família se constitui de você, marido, esposa e filhos. Mesmo que você não tenha filhos, constitui você e sua esposa. Esse é o primeiro núcleo familiar seu. O núcleo familiar dos teus primos, teus tios, tua mãe e teu pai, é um segundo núcleo. Às vezes nós temos tensão aí também. E nossos relacionamentos no trabalho. Nós temos que edificar os nossos relacionamentos no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer âmbito que seja, também com os princípios de Deus. Quem deve edificar os meus relacionamentos no trabalho? Deus. Quem deve edificar os meus relacionamentos na escola? Deus. Quem deve edificar os meus relacionamentos em qualquer âmbito que eu esteja fora da minha família? É Deus. O problema é que nós queremos ficar amigos de pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. Eu não estou dizendo que a Bíblia proíbe de tudo que nós, santos, eleitos de Deus, pecadores mais eleitos, pecadores mais santos, santificados pela graça de Deus, não podemos ter algum tipo de nível de amizade com os lá de fora, com os que ainda não creem. Não é isso. Mas tome cuidado, porque às vezes você estabelece uma amizade sem perguntar se é da vontade de Deus. Lembre-se, toda boa ordem provém de Deus. A ordem desse relacionamento, será que é pautado nos princípios divinos, nos princípios da palavra de Deus? Você tem que saber disso. Porque senão você vai trabalhar em vão, vai se frustrar e vai dar errado, e depois você vai ficar o quê? Decepcionado. Embora eu goste da decepção, porque a decepção ela mostra que você errou e que você deve voltar-se totalmente para Deus. Quem o dera, nós nos decepcionasse bem rápido, para que a gente também voltasse bem rápido a reconhecer Deus nos nossos relacionamentos. Então, nós temos que reconhecer a Deus
na nossa vida individual, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos relacionamentos de pai e mãe, filho e filhas, de irmãos. Nós devemos reconhecer a Deus na construção do nosso relacionamento dentro da igreja. Se vocês viram e vêm na Escola Bíblica Dominical, nós tivemos aí alguns meses estudando os mandamentos da mutualidade. E nós devemos praticá-los, que agora nós já estamos em Efésios, no livro de Efésios, e depois Filemon, e Filipenses e Filemon. Então, você tem um lastro de tempo para você cumprir aquilo que a gente viu na revista, e você tem que praticar isso. Então, primeiro ponto, se Deus não edificar a casa, e aí você lembra, casa é igual à vida individual, é igual à família, é igual ao nosso relacionamento de forma geral. Segundo princípio, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Primeiro foi o quê? O primeiro foi o quê? Edificação. O segundo, proteção. Você não é capaz de proteger sua família. E está aqui uma pessoa que pode falar, nisso eu ganhei autoridade. Não tinha, ganhei. Aí vocês vão saber por quê. O carro pegou fogo com a Gisele, com o Benjamin e com a Sofia. O que José pode fazer? Nada. Se Deus não tivesse guardado a minha casa, se Deus não tivesse guardado a minha cidade, Gisele, Benjamin e Sofia, nós teríamos aqui 3 caixões. Meu Deus do céu. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que coisa. Mas aprove a Deus, pela graça e misericórdia, eu não sei porquê, nem preciso saber, porque é Ele que tem graça e misericórdia, eu só recebo. Graças a Deus, a minha esposa e meus filhos foram livrados da morte. Quem guardou eles? O seguro? Não. O seguro te protege do bem material, mas quem te protege do mal é só o Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Ele pode te proteger. Isso não exime você de ser cuidadoso, preventivo e fazer seguro daquilo que você pode fazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só estou dizendo que, em última instância, se Deus não guarda a cidade em vão, vigia a sentinela. Por isso que ele tem um dos nomes deles, é o guarda de Israel. Ele é o guarda de Israel que não dormita. Ele não dorme. E graças a Deus, no dia do acidente, ele estava bem acordado. Louvado seja o nome dele. Bem acordado. Jeremias capítulo 29, verso 7, diz assim: orai pela paz e buscai essa paz da cidade em que eu vos transportei, porque na paz da cidade vós tereis paz. Qual é o nosso papel para com a segurança da nossa casa? Obviamente que eu tenho que trancar o meu portão, eu tenho que ver se a minha porta está fechada, obviamente que eu tenho que tomar algumas atitudes que garantam a minha proteção, eu não posso ser negligente. Quando a palavra de Deus diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, aqui, preste atenção, não está implicado a tua preguiça, a tua indolência, não. Você edifica juntamente com Deus, soberania divina e responsabilidade humana. Você edifica juntamente com Ele. O problema é que é o seguinte, às vezes nós queremos edificar só nós e tirar Deus da equação, aí dá ruim. A mesma coisa é a segurança. Aqui eu não estou dizendo que você não tenha uma previdência privada, se você puder. Aqui eu não estou dizendo que você tenha um tipo de segurança de vida, se você o puder. Aqui eu não estou dizendo que você não tenha algum tipo de seguro nos seus bens materiais, se você o puder. Mas se você não puder, fique tranquilo, porque o guarda de Israel, ele não dormita. Porque se a polícia, se os magistrados, se o governador, se todo tipo de poder humano não for capaz de guardar a cidade, o Deus Todo-Poderoso está acordado e vai guardar a cidade. Vai guardar a sua vida, mesmo que não guarde toda a cidade. Então perceba o que Jeremias recebeu da parte de Deus. Deus leva os cativos para a Babilônia e ainda diz para eles, orem e busquem a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar. E não era qualquer cidade, era Babilônia, uma das piores cidades da antiguidade. A mais depravada de todas as cidades. Tanto é que ela ganhou um arquétipo, ela ganhou um modelo lá no Apocalipse. Babilônia, mistério, Babilônia, a grande meretriz, a grande
enfim. E Deus diz, ore por ela, busque a paz dela, para que na sua paz vós também tenham paz. Nós devemos ter, obviamente, e óbvio que é um mandamento e é uma responsabilidade que nós oremos pelos magistrados, pelos os políticos de forma geral, pelos três poderes, para encerrar isso, poder legislativo, o que faz as leis, o executivo que executa e o judiciário que julga. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ano que vem é ano de eleição. Não quero falar de política, não. Estou falando de Deus. Não se preocupe com quem vai estar no poder. Você não pertence a esse lugar. No tempo de Jeremias, quem estava no poder era Nabucodonosor. E mesmo assim, aqueles que creram em Deus viveram uma vida guardada por Ele. Não me importa o tipo de governo, porque eu tenho o governo de quem está sentado à destra de Deus, Jesus Cristo. Esse é o maior governador que tem. Não me importa. Não estou dizendo que eu vou ser indolente e apolítico, não é isso que eu estou falando. Quem guarda a nossa vida não é fulano, nem cicrano e nem beltrano. É Deus, é Cristo que nos guarda por meio do seu poder e da sua misericórdia. A sua vida está guardada por causa dele. Você já teve tanto livramento na sua vida que você não sabe. Se Deus, um dia nós chegarmos no céu, e Ele abrir o telão lá, telão bem gigante, e mostrar, eu vou te mostrar quantas vezes eu te salvei. Será impossível você assistir todas elas. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Ainda bem que nós servimos um Deus que não dorme. Ainda bem que nós servimos a um Senhor Jesus, que intercede por nós todo tempo, eternamente à destra do Pai. E ainda por cima temos outro Deus, o Espírito Santo. Outra pessoa da Trindade, melhor, para não ficar esquisito, né? Outra pessoa da Trindade intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos bem, muito bem, graças a Deus. A segurança da nossa salvação, ela é bem firmada. Nós não podemos perder, porque Deus é grande demais para que nós percamos a nossa salvação. Você nunca vai perder sua salvação. Mas isso não quer dizer que você não cuide da sua vida, da sua piedade, da vida de santidade, e que você não tenha o seu papel. Soberania divina, responsabilidade humana. Terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Primeiro ponto, edificação. Segundo ponto, proteção. Terceiro ponto, provisão. Na segunda parte do segundo versículo, olha o que diz. Segunda parte do segundo versículo. Só um instante, aqui. Vamos lá. Provisão. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Pessoal, nós vivemos a era da ansiedade. Meu Deus, eu nunca vi tantas pessoas ansiosas. Eu estudo também, né? Que eu não paro de estudar. Eu trabalho numa escola PEI, que é Programa de Ensino Integral. É um tempo maior, entende? E tem matérias que uma regular não teria, é do Estado. Vamos lá. Quantas meninas e quantos meninos padecendo de ansiedade? Meu Deus do céu, eu nunca vi. Não estou dizendo que a ansiedade, em algum nível, não tenha necessidade de ser tratado medicamente falando, tá? Não estou dizendo isso. Mas eu nunca vi tanta gente com ansiedade. Nunca vi. Mas sabe o que é interessante? Que em Mateus capítulo 6, lá pelo verso 24, 25, Jesus, na sua Bíblia deve estar escrito assim, a ansiosa solicitude pela vida. Aonde Jesus vai falar assim, ó, não fiqueis ansiosos pelo comer e pelo beber ou pelo vestir. Não é isso? É interessante que
mesmo os pagãos, ele vai falar que os pagãos é que se incomodam e que tornam a sua vida inteira para isso. Se voltam totalmente para isso. Como se a comida, a bebida e a vestimenta fosse mais importante do que a própria vida. É como Jesus vai tratar isso no capítulo 6, no Sermão do Monte. E ele vai dizer que a vida é mais importante do que as coisas. Se a vida é mais importante do que as coisas, obviamente Deus vai te dar aquilo que é necessário para manter e suprir a tua vida. Mas Jesus diz que os pagãos, eles tinham essa ansiedade de querer guardar o que comer, o que beber e o que vestir. Mas aí eu estava pensando nesse sentido, o que essas crianças, jovens, adolescentes e até pessoas adultas estão ansiosas pelo quê, meu irmão? Porque as ansiedades que eu vejo lá na escola não é pelo comer, não é pelo beber e não é pelo vestir. Porque essas coisas, guardando as devidas proporções, são até justas, que de uma certa forma, um pai de família, uma mãe dona de casa, ela fica ansiosa para ter o que comer, o que beber e o que vestir para seus filhos. É até entendido isso, dá até para ser, é até compreensível, é até aceitável que em um dado momento, ou uma dada medida, nós tenhamos ansiedades pelo que, o comer, o beber e o vestir. Desculpa. Mas hoje, qual é a ansiedade de hoje? Eu não sei. Não sei. Mas, enfim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer penosamente o pão que granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não sei se vocês sabem, mas uma das provas que Salomão escreveu esse salmo, é essa palavra aqui, aos seus amados. A palavra amado em hebraico é o apelido de Salomão que Natã, o profeta, que era conselheiro de Davi, deu a Salomão quando era jovem, quando era criança. Gededias. Essa palavra aqui, amados, em hebraico é Gededia, amado do Senhor. Ele está parafraseando com o próprio nome. Certamente Salomão aqui, ele teve uma experiência, embora a família de seu pai, das outras mães, que não eram filhos de Batseba, tiveram algum problema, nós sabemos, eu não vou entrar em detalhe, a família de Davi é meia complicada, mas parece que para Salomão, a vida dele foi uma vida boa. A perspectiva de vida que ele teve dentro dessa família foi boa. Mas, José, que estranho. Como que a família de Davi foi tão, digamos assim, estou querendo achar uma palavra, ela foi tão complicada, tantas brigas, até mortes de irmãos matando irmãos, e Salomão, ele teve essa experiência. Pessoal, você se lembra de Samuel, o profeta? Samuel viveu, a mãe dele orou por ele, correto? E o consagrou ao templo, certo? Ele morava no templo com quem? Só estou perguntando, mas eu respondo, tá? É retórica. Eli, o sacerdote Eli. Os filhos de Eli, diz o texto bíblico, eram filhos de Belial, ou seja, eram malignos. Eram muito má companhia. Samuel, ele foi criado no meio deles e mesmo assim não se corrompeu. Por isso que é possível que Salomão tenha tido uma experiência na mesma família, diferente de seus irmãos. Para ele viu quanto Deus abençoou a casa de seu pai, a casa de Davi. No capítulo 7 de 2 Samuel, Davi quer construir um templo para Deus. E aí Deus diz, não, você não vai construir. Por quê? Porque você tem sangue nas mãos. E aí, quando o profeta vai saindo, o profeta diz, olha, quem vai construir, na verdade, que Deus me revelou, Natã, vai ser Salomão, teu filho. E aí, Deus não só vai fazer com que Salomão, ele edifique a casa para mim, mas eu também estabelecerei uma lâmpada em Judá. Davi sempre terá alguém representando o meu reino. Ou seja, Deus estabelece, edifica e mantém a casa de Davi. E nós temos um descendente de Davi sentado à destra de Deus até hoje. Olha que promessa maravilhosa, hein? Quando Deus edifica, o negócio dá certo. Olha a casa de Davi. A promessa de Deus a Davi, que ele edificaria a casa de Davi, ela está no céu, sentada à destra de Deus. Porque ele é o leão da tribo de Judá. Tremendo, hein? Então, se você acha que você é capaz de se autossuprir com as tuas habilidades,
com teus dons. Se você acha que o emprego que você tem foi mérito seu somente, você está enganado. Você está enganado. Hoje em dia, nós temos um nome em inglês, tá? Eu tenho que falar o nome em inglês e vou traduzir para vocês, tá? Workaholics. Muitos aqui sabem o que é. São pessoas em autoestima. Essas pessoas, elas têm uma tara pelo trabalho. Elas têm um vício pelo trabalho. Para elas, elas querem trabalhar o tanto quanto for. E o próprio Salomão, no capítulo 5 de Provérbios, diz que aquele que ama a riqueza, o dinheiro, nunca se fartará. Meus amados irmãos, se Deus edifica a tua casa, se Deus protege a tua família, a tua casa, cuidado com o que você coloca, aonde você coloca o valor do trabalho. O trabalho tem muito valor, amém? Quem criou o trabalho? Não foi o diabo, foi Deus. Foi o diabo, não. Deus criou o homem e colocou ele no jardim para cultivar e o guardar. Não vou entrar em detalhe, mas a palavra cultivar tem uma conotação de trabalhar o solo, expandir. Então, quem criou o trabalho? Deus. O trabalho se tornou penoso por causa do pecado, mas o trabalho era projeto de Deus. Deus nunca quis que nós fôssemos à toa. Então, o trabalho que eu tenho, a habilidade que eu tenho, o dom que eu tenho, provém de Deus, não é minhas próprias forças, não é tua própria força. Eu não sou capaz de colocar só por mim, só porque eu quero, eu sou o bonzão, eu sou professor, sou eu que ganho meu dinheiro. Lógico que é o que eu trabalho. Como eu falei para você, o que eu estou falando aqui tem duas conotações, a soberania de Deus em operar e a nossa responsabilidade humana. Mas só que o texto diz que se você coloca o trabalho e não coloca Deus na equação, como se você não coloca também Deus na equação da proteção e na equação da edificação do teu lar, da tua casa, da tua família, da tua esposa, do teu filho, vai dar errado. Pense um pouco hoje. Deus te trouxe aqui para fazer você pensar qual é o papel que o trabalho tem na sua vida. O trabalho não é mais importante do que Deus. Em primeiro lugar na sua vida é Deus. Porque se você achar que é o trabalho, você vai comer o pão que você granjeou penosamente, enquanto aqueles que reconhecem quem é Deus, Deus vai dar enquanto ele estiver dormindo. Aqui não está dizendo que a pessoa vai dormir a vida inteira e vai cair comida, não é isso não. Aqui está dizendo que a pessoa reconhece Deus em todo o âmbito, em toda boa ordem, Deus abençoa ela no pouco em que ela faz. É isso que Deus está nos ensinando. Cuidado para você não colocar o trabalho acima de tudo, acima da sua esposa, acima dos seus filhos. Eu já falei que nem precisa dizer, né, que acima de Deus está errado. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. E em quarto, que eu quero me deter um pouco mais, em quarto princípio, geração. Então, vamos lá. Nós já tivemos edificação, proteção, provisão e agora geração. Só mais uma nota sobre provisão. Tudo que você tem, você só tem porque Deus te deu. Amém? Não é habilidade, não é os teus dons, não é tua sagacidade, não é tua expertise, não é a tua sabedoria. É Deus que te dá por graça e misericórdia. Geração. Olha o que ele diz. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do seu ventre, o seu galardão. Primeira coisa, herança do Senhor são os filhos. Isso é extremamente importante, porque dentro do arcabouço, dentro da estrutura histórica de Israel, da criação de Deus até a lei de Moisés, o propósito de Deus é que Adão e Eva, eles tivessem o quê? Fecundai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e a dominai. Ou seja, os filhos faziam parte total do projeto de Deus para Adão e Eva. Então, os filhos são a herança de Deus. Os filhos não são maldição. José, mas você nem sabe. O meu filho nem está na igreja. Eles são a herança de Deus, não importa. Ore pelo seu filho. Não desista. Eles são a herança de Deus. Eles são a herança de Deus.
e o fruto do seu ventre, o galardão do Senhor. E aí ele vai dizer mais: como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da mocidade. É nossa responsabilidade como pai, como mãe, como progenitores, educar os nossos filhos para que um dia eles realmente possam ser capazes, grandes homens e mulheres de Deus, de formar uma família. E eu vou falar para você, o maior modelo que o teu filho pode ter de família é a tua própria família. O maior modelo que tua filha pode ter de marido deve ser o próprio pai. O maior modelo que o teu filho, tua filha deve ter de marido, teu pai. E o teu filho de esposa, a mãe dele. Nós devemos viver de tal forma que os nossos filhos, seja ele homem ou mulher, tenham orgulho de achar alguém parecido com nós. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Aqueles filhos que as pessoas têm ali muito no termo casamento, né? Nos primeiros anos ali do casamento. Isso também não estou dizendo que você que vai casar agora tem que fazer um monte de filho, não é isso? Eu estou explanando, expondo o texto. Que os filhos são uma bênção. Agora, quantos vai ter? Lembra? Propósito de Deus, ore a Deus e vai saber quantos filhos Ele quer que você tenha. E aí ele vai dizer aqui assim, ó. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava, para quem não sabe, era aquele local onde se colocava as flechas, certo? Ele falou primeiro do guerreiro. Essa metáfora aqui, ela é muito rica, certo? Mas eu não vou falar muito dela. Mas ela diz respeito à questão de você fazer artesanalmente essa flecha. Tanto o arco quanto a flecha. Isso fala da educação dos nossos filhos, até que eles possam ser lançados para a vida. Somos nós que educamos os nossos filhos para a vida, para formar uma família. E ele diz, feliz o homem que enche a sua aljava deles. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Rapidamente aqui para vocês entenderem. Pessoal, os filhos deveriam ser a segurança dos seus pais. Sabia disso? Na antiguidade, para quem não sabe, tanto em Israel e no resto do Oriente, os filhos eram responsáveis pelos pais. A seguridade social não existia, então quem era a seguridade social deles? Os filhos. É o que acontece hoje? Quando o pai e a mãe começam a dar problema, o que é que o filho faz? Triste. Muito triste. Existe um teólogo alemão chamado Hans Ulrich Hefler. Ele escreveu A Ética dos 10 Mandamentos. Uma ética para os nossos dias. No 5º mandamento, ele vai trabalhar os 10 mandamentos. No 5º, ele tem um subtítulo. Segurança na velhice. Honra teu pai e tua, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Primeiro mandamento com promessa. E é o mais difícil que nós vemos ser cumprido. Eu vejo um monte de gente reclamando de que os filhos o abandonaram. A Gisele recebe telefonema, as mulheres, principalmente mulheres, tá? Dizem, você pode me ajudar a fazer aqui aquilo que, né, do trabalho dela, do jornal, e ela tem que falar para a mulher, e aí a pessoa, ela acaba dizendo, eu tenho 5 filhos, todos casados, mas eu moro sozinha. Pessoal, não estou dizendo, presta atenção, que você tenha que constituir sua família, porque como flechas na mão do guerreiro, você tem que ser lançado ao mundo mesmo, preparado pelo seu pai e pela sua mãe para ser aquilo que Deus preparou para você ser, ter a sua própria família. Mas não se esqueça do seu pai e da sua mãe, pelo amor de Deus. Tenha responsabilidade com seu pai e com sua mãe. José, mas eu não tenho tempo. Tem. Pede a Deus que Ele te dá. Você tem um monte de tempo para fazer um monte de coisa. Infelizmente, o meu pai morreu, faz 4 anos atrás, mas a minha mãe está viva lá em Fortaleza. No que eu posso ajudar, eu ajudo. Mas tem 2 irmãos com ela lá. Quem sabe uma hora eu vou ter que trazê-la para mim viver isso daqui, né? Provar que eu realmente, eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu e a Gisele já tem pensado nisso um pouco. Mas, enfim, você tem dado segurança para o seu pai? Ó,
não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos. Aqui, pessoal, lá em Israel, a porta era local de autoridade, onde se tomava decisões. Mas isso não temos hoje. Aquela viúva da parábola, sabe a viúva que ela é inoportuna ou fica importunando o juiz, até que o juiz diga, eu vou fazer a vontade dessa mulher? É possível que aquela mulher não era só viúva, ela também não tinha filhos. É por isso que ela que vai atrás de tudo. Ela que vai atrás de tudo. Quantas mães e pais não estão nessa situação? E é nossa responsabilidade como filhos, vocês que são mais jovens, aprenda essa lição. Aprenda a lição. Nós estamos passando o bastão para vocês, vocês deverão passar o bastão para as outras gerações com responsabilidade. Portanto, que essa palavra possa arder no seu coração e você possa ficar com essa palavra no seu coração. Para recapitular, nós sabemos que a nossa verdadeira edificação, o nosso verdadeiro edificador é Jesus Cristo. Paulo diz que eu, como sábio arquiteto ou construtor, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 em diante, eu, como sábio arquiteto, como sábio construtor, pus eu o fundamento, no caso Cristo, outro vem e edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica, que a edificação seja ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno ou madeira. A obra de cada um será aprovada. A obra de cada um será aprovada. Jesus é o nosso edificador, o nosso modelo de edificação. Ele é aquele que nos protege, ele é a nossa proteção. Jesus Cristo é a nossa proteção. Lembre-se que a ira de Deus deveria recair na minha e na sua cabeça. Ele se pôs entre nós e o Pai, e nos protegeu da ira de Deus, morrendo na cruz, por causa de mim e de você. Ele nos protegeu daquilo que é mais difícil alguém ser protegido. A ira de Deus. E Ele nos protegeu disso quando morreu na cruz. Ele é a nossa maior provisão, porque Ele é nosso pão, a nossa Páscoa. Comemos desse pão, que é Jesus, e bebamos desse cálice, que é o seu sangue, para que tenhamos aliança. Ele é a nossa verdadeira provisão. Pode te faltar pão, pode te faltar água, pode te faltar comida, pode te faltar até vestimenta, mas se Jesus não faltar, não se preocupe, você tem uma vestimenta real no céu para você ser vestido para a glória de Deus, e eternamente. Não é uma roupa qualquer, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem corrói, aonde os ladrões não podem roubar nem minar, os ladrões. E por fim, Ele nos fez geração dele. Nós devemos passar o bastão para essa geração. Essa geração tem que saber a sua responsabilidade, cuidar dos mais idosos, cuidar e respeitar as mulheres e homens mais idosos da igreja, respeitá-los, como Paulo diz para Timóteo, como pai e mãe. Passar o bastão, saber que é responsabilidade de vocês organizar, edificar uma família sadia, de acordo com o modelo e os padrões do reino de Deus. Jesus é a nossa geração. Ele nos fez geração eterna, geração de Deus. Porque nós, o motivo de Deus ter nos criado, o louvor da sua glória, mas para que sejamos o quê? A imagem e semelhança dele. Romanos capítulo 8, verso 30. Para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.